Vamos ser direto. Sua vida está lotada de coisas que não servem, não ajudam, não fortalecem, apenas drenam sua energia e roubam sua paz. Mas já percebeu como, mesmo assim, você insiste em carregá-las? O ser humano tem um talento estranho para se apegar ao que o machuca. Às vezes, o maior gesto de coragem não é gritar, discutir ou provar algo para alguém. Às vezes, a verdadeira rebeldia é cortar o excesso em silêncio, sem anúncio, sem plateia, sem procurar aplausos. Relações que te puxam para baixo, fora hábitos que te autossabotam, fora expectativas que nunca foram suas, fora. Você não precisa transformar isso em espetáculo. Não precisa justificar nada, muito menos esperar que alguém concorde com suas decisões. No vídeo de hoje, vou te mostrar como aplicar um dos princípios mais sólidos da filosofia estoica. Solte o que não pode controlar e recupere o domínio sobre aquilo que realmente importa. A vida é curta, meu amigo. Curta demais para viver preso às correntes invisíveis criadas pelos outros e, pior, as que você mesmo cria. Hoje vamos passo a passo pelas 12 coisas que provavelmente estão bagunçando sua existência. Não só por fora, mas principalmente por dentro. E o mais perigoso, a maioria delas te corrói em silêncio. Quando você perceber, talvez já tenha perdido algo insubstituível, sua paz interior. Por isso, a mudança começa hoje. Sem anúncios, sem justificativas, sem desculpas. Lembre-se, o que você decide abandonar diz mais sobre quem você é do que aquilo que tenta segurar a qualquer custo. Mas antes de mergulharmos nas lições, quero te contar uma história que ilustra perfeitamente a sabedoria por trás do que você vai aprender. A história da pescadora que carregava o que não precisava. Em um pequeno vilarejo à beira-mar vivia Valentina, uma jovem pescadora conhecida por navegar como poucos. Ela enfrentava tempestades com uma serenidade quase inacreditável e tinha uma habilidade rara para pescar, mesmo nos dias mais duros. Mas com o tempo, Valentina desenvolveu um hábito perigoso: acumular coisas que já não tinham propósito, redes de pesca rasgadas, ferramentas quebradas, objetos antigos aos quais se apegava por nostalgia. Tudo isso ocupava espaço no seu pequeno barco. E quanto mais ela carregava, menos liberdade tinha para manobrar nas águas turbulentas. Um dia, ao se preparar para uma longa expedição, uma tempestade colossal surgiu sem aviso. O mar se levantou furioso. As ondas gigantes golpeavam seu barco com violência. E ali, no meio do caos, Valentina percebeu algo crucial. A maior ameaça não eram as ondas, era o peso inútil que ela insistia em carregar. Exausta e estando à beira do desespero, tomou a decisão que evitou sua tragédia. Começou a jogar fora tudo o que não servia mais. Como redes imprestáveis, cordas gastas, ferramentas que ela mantinha por costume, até objetos que guardava por apego emocional. Cada item lançado ao mar tornava seu barco mais leve, e quanto mais leve o barco ficava, mais controle ela recuperava. A tempestade continuou violenta, mas agora ela estava livre do peso que a afundava. E assim, depois de horas lutando contra os ventos, conseguiu voltar ao porto. Exausta, sim, destruída, não, viva, porque teve coragem de soltar o inútil. Quando os outros pescadores a cercaram, curiosos por saber como ela sobrevivera, Valentina apenas sorriu e disse: às vezes, não é o mar que nos afunda, é o que insistimos em carregar. Objetos, lembranças, expectativas, pessoas. Algumas coisas não foram feitas para seguir conosco por toda a jornada. A moral simples: para avançar, você precisa eliminar em silêncio aquilo que te prende. Só assim, você descobre o seu caminho verdadeiro. Antes de irmos para a primeira lição, se esse tipo de reflexão te ajuda, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. Agora sim, vamos começar. Primeiro, a busca por aprovação. Você já parou para pensar quanto da sua energia diária é gasta tentando agradar outras pessoas? Quantas decisões você toma, não com base no que realmente acredita, mas no que você acha que os outros vão pensar? Viver em busca da aprovação externa é como entregar o controle da sua vida para uma multidão de juízes anônimos, cada um com seus próprios critérios, muitos deles contraditórios. É uma corrida que você nunca vai vencer, porque a linha de chegada está sempre se movendo. O filósofo estoico Sêneca disse uma vez: aquele que vive em todos os lugares não vive em lugar nenhum. Podemos adaptar isso para a nossa busca por aprovação. Se você tenta ser tudo para todos, acaba não sendo nada para si mesmo. Você se torna um reflexo das expectativas alheias.
uma colagem de opiniões que não são suas. A sua autenticidade se dissolve, e com ela, a sua paz interior. Essa necessidade de validação muitas vezes nasce do medo. Medo de ser rejeitado, medo de não ser bom o suficiente, medo de ficar sozinho. Mas pense bem, e o que é mais assustador? A possibilidade de alguém não gostar de você ou a certeza de que você não está vivendo a sua própria vida? Os estoicos nos ensinam que a opinião dos outros é algo que está completamente fora do nosso controle. E se está fora do nosso controle, por que deveríamos permitir que ela dite nossa felicidade e nosso valor? A verdadeira liberdade começa quando você desloca o seu foco. Em vez de se preocupar em parecer virtuoso para os outros, concentre-se em ser verdadeiramente virtuoso. O que isso significa? Significa agir de acordo com seus próprios princípios, com integridade, coragem e sabedoria. Significa que a sua régua de medição não é o aplauso da multidão, mas a sua própria consciência tranquila. Quando você faz algo bom, faz porque é a coisa certa a se fazer, não porque espera um elogio. Quando você se abstém de algo ruim, é porque aquilo vai contra os seus valores, não porque tem medo do que os outros vão dizer. Essa é a diferença fundamental entre aparência e essência. O mundo está cheio de pessoas que se esforçam para construir uma fachada impecável nas redes sociais e na vida pública, mas que por dentro se sentem vazias e ansiosas. Elas estão jogando o jogo errado. A grande ironia é que, quando você para de buscar desesperadamente a aprovação, você se torna muito mais atraente e respeitável. As pessoas são naturalmente atraídas pela autenticidade e pela confiança. Uma pessoa que se mantém firme em seus princípios, que não se abala com críticas infundadas e que não precisa de validação externa para se sentir bem consigo mesma, irradia uma força silenciosa. O imperador estoico Marco Aurélio escreveu em suas Meditações para si mesmo a aprovação dos outros. O que é isso? Um mero ecoar de palmas. Então por que se preocupar com isso? Ele, sendo o homem mais poderoso do mundo na época, entendeu que a aclamação popular era passageira e superficial. O que realmente importava era seu caráter, suas ações e sua capacidade de governar a si mesmo antes de governar o império. Então, como podemos colocar isso em prática? Comece com pequenos passos. Na próxima vez que for tomar uma decisão, pergunte a si mesmo: estou fazendo isso porque eu acredito que é o certo, ou porque estou com medo do que os outros vão pensar? Seja honesto na sua resposta. Comece a pronunciar não para coisas que não se alinham com seus valores, mesmo que isso desagrade alguém. Comece a expressar suas opiniões de forma respeitosa, mas firme, sem pedir desculpas por ser quem você é. Perceba que você não pode controlar a interpretação que as pessoas farão das suas ações. Você pode ser a pessoa mais gentil do mundo, e alguém ainda pode te achar falso. Você pode ser extremamente competente, e alguém ainda pode sentir inveja e te criticar. Simplesmente acolha isso. A única coisa que você pode controlar é a sua intenção e a sua conduta. Foque nisso. Viver para agradar os outros é uma forma de escravidão voluntária. Você se torna um prisioneiro das expectativas alheias. O estoicismo nos oferece a chave para a liberdade: focar no que podemos controlar, que é o nosso próprio caráter, e aceitar com serenidade o que não podemos, que é a opinião dos outros. A sua vida é a sua obra-prima. Não entregue o pincel para outra pessoa. Pinte-a com as cores da sua verdade, da sua virtude e da sua integridade. No final do dia, a única aprovação que realmente importa é aquela que você vê quando se olha no espelho. É a paz de saber que você viveu com propósito e autenticidade. Essa é a verdadeira vitória. Comente presente se este conceito estoico fez sentido para você. Segundo, reclamações e vitimismo. Quantas vezes por dia você se pega reclamando? Seja do trânsito, do tempo, do chefe, ou até daquela tarefa chata que precisa fazer. Parece um hábito inofensivo, né? Mas e se eu te dissesse que cada reclamação é como um pequeno veneno que você toma, esperando que o mundo melhore? Os antigos filósofos estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, já sabiam disso há mais de 2000 anos. Para eles, reclamar não é só inútil, é um desperdício da nossa energia mais preciosa. Pense comigo: reclamar resolve o problema? O trânsito anda mais rápido? O tempo melhora? Seu chefe magicamente se torna a pessoa mais compreensiva do mundo? Claro que não. Reclamar apenas nos coloca numa posição de vítima, como se fôssemos impotentes diante das circunstâncias. E essa mentalidade de vitimismo é uma armadilha perigosa. Ela nos impede de agir.
de buscar soluções e, o mais importante, de assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. O estoicismo nos oferece uma ferramenta poderosa para quebrar esse ciclo. A dicotomia do controle é um conceito simples, mas transformador. A ideia é dividir tudo na vida em duas categorias: coisas que podemos controlar e coisas que não podemos controlar. Nossas ações, nossas opiniões, nossos julgamentos, nossos valores, isso tudo está no nosso controle. Já o comportamento de outras pessoas, o clima, a economia, o passado, tudo isso está fora do nosso controle. Então, qual o sentido de gastar energia se preocupando, se irritando e reclamando de coisas que não podemos mudar? Nenhum. É como gritar com a chuva para que ela pare. O estoico entende que a verdadeira força não está em tentar controlar o incontrolável, mas em focar toda a sua energia e atenção naquilo que ele pode, de fato, influenciar suas próprias respostas. Quando você para de reclamar do trânsito, por exemplo, o que acontece? Você começa a pensar em soluções. Talvez sair mais cedo, talvez encontrar um novo podcast para ouvir no carro, ou até mesmo usar o tempo para aprender um novo idioma com um audiolivro. Você transforma um momento de frustração em uma oportunidade de crescimento. Você deixa de ser uma vítima do trânsito e se torna o mestre do seu tempo. Essa mudança de perspectiva é libertadora. Assumir a responsabilidade não significa se culpar por tudo de ruim que acontece. Significa reconhecer que, embora não possamos controlar os eventos externos, nós temos controle absoluto sobre como reagimos a eles. É aí que reside nosso poder. É essa a essência da serenidade estoica: aceitar o que não podemos mudar. Ter a coragem de mudar o que podemos e a sabedoria para saber a diferença. A próxima vez que sentir vontade de reclamar, pare por um segundo e se pergunte: isso está no meu controle? Se a resposta for não, respire fundo e aceite. Deixe ir. Se a resposta for sim, então pare de falar e comece a agir. Em vez de dizer, eu odeio meu trabalho, pergunte-se, o que eu posso fazer hoje para tornar meu trabalho mais suportável ou para encontrar um novo? Em vez de reclamar da falta de tempo, pergunte, como posso organizar meu dia para criar o tempo de que preciso? Essa prática diária de abandonar a reclamação e o vitimismo vai, aos poucos, transformar sua vida. Você se tornará uma pessoa mais calma, mais proativa e muito mais resiliente. Você vai perceber que a felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da qualidade dos seus pensamentos e das suas ações. Você vai parar de esperar que o mundo mude e começará a mudar a si mesmo. E essa, meus amigos, é a maior liberdade que alguém pode alcançar. Obrigado por assistir. Se esse vídeo te ajudou a pensar de uma forma diferente, deixe seu like e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como essa. Nos vemos em breve. Se este conceito fez sentido para você, comente resiliente. Terceiro, medo do julgamento alheio. Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema que afeta muita gente: o medo do julgamento alheio. Sabe aquela sensação de que todos estão a olhar para si, a analisar cada passo, cada palavra que diz? É uma ansiedade que pode ser paralisante e nos impede de viver a nossa vida ao máximo. Mas a grande questão é, será que vale a pena dar tanto poder à opinião dos outros? A verdade é que não. As opiniões externas são exatamente isso, externas. Elas não pertencem a si, não definem quem você é e não deveriam guiar o seu comportamento. Pense comigo. Quantas vezes você deixou de fazer algo que realmente queria por medo do que os outros iriam pensar? Talvez tenha deixado de seguir uma paixão, de usar uma roupa que adora, ou até mesmo de expressar a sua verdadeira opinião numa conversa. Quando agimos assim, estamos a colocar a felicidade dos outros, ou a percepção que eles têm de nós, acima da nossa própria felicidade. Estamos a entregar o controle da nossa vida a pessoas que, na maioria das vezes, nem estão a prestar tanta atenção assim. A realidade é que a maioria das pessoas está muito mais preocupada com a sua própria vida do que com a sua. Aquilo que parece um holofote gigante sobre si, na verdade, é apenas um pequeno ponto de luz na vida dos outros. Eles têm as suas próprias inseguranças, os seus próprios medos e os seus próprios desafios. E mesmo que alguém faça um comentário negativo, isso diz muito mais sobre essa pessoa do que sobre si. Geralmente, críticas destrutivas vêm de um lugar de frustração ou infelicidade da própria pessoa que critica. Então, como é que podemos começar a libertar-nos deste medo? O primeiro passo é o autoconhecimento.
Saiba quem você é, quais são os seus valores, os seus sonhos e o que realmente importa para si. Quando você tem uma base sólida de quem é, as opiniões externas perdem força. Elas tornam-se apenas ruído de fundo, porque você sabe qual é a sua verdade. Comece a tomar pequenas decisões baseadas no que você quer e não no que acha que os outros esperam de si. Pode ser algo simples como escolher um prato diferente no restaurante ou usar aquela camisa colorida que está guardada no armário. Outra dica poderosa é praticar a autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo. Você não é perfeito e está tudo bem. Todos nós cometemos erros e temos momentos de vulnerabilidade. Em vez de se criticar por se preocupar com o julgamento alheio, reconheça o sentimento e depois deixe-o ir. Lembre-se das suas qualidades, das suas conquistas e de tudo o que faz de si uma pessoa única e valiosa. E por último, rodeie-se de pessoas que o apoiam de verdade. Aquelas que celebram as suas vitórias, que o ajudam a se levantar nas quedas e que o amam por quem você é, com todas as suas peculiaridades. Um bom sistema de apoio é fundamental para construir a confiança necessária para ignorar as opiniões negativas e irrelevantes. A vida é demasiado curta e preciosa para ser vivida segundo as regras de outra pessoa. A sua jornada é sua e só você sabe o que é melhor para si. Comece hoje a dar os primeiros passos para se libertar do medo do julgamento e a viver uma vida mais autêntica e feliz. Espero que estas palavras tenham ressoado consigo. Se gostou deste conceito, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precise de ouvir isto e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num tema que toca a todos nós, talvez mais do que imaginamos: o apego ao prazer e à comodidade. Vivemos numa era de gratificação instantânea, onde tudo está a um clique de distância. Queremos comida, pedimos uma entrega, estamos aborrecidos, ligamos a Netflix, sentimos um mínimo de desconforto, procuramos a solução mais rápida e fácil. Mas será que esta busca incessante pelo conforto nos está a fazer bem? A verdade é que o prazer excessivo e a fuga constante do desconforto podem enfraquecer a nossa mente. Pense nisto como um músculo. Se nunca o exercitar, se o mantiver sempre em repouso, ele atrofia. A nossa mente funciona da mesma forma. Quando evitamos desafios, quando nos rendemos à preguiça e procuramos apenas o que é fácil e agradável, estamos a impedir o nosso cérebro de criar novas ligações, de se fortalecer e de se tornar mais resiliente. Imagine um atleta que só treina quando lhe apetece, ou um músico que só pratica quando está inspirado. Acham que eles chegariam ao topo? Claro que não. O sucesso e a mestria vêm da consistência, do esforço, de fazer o que precisa de ser feito, mesmo quando não nos apetece. E é aqui que entra a palavra-chave: disciplina. A disciplina não é um castigo, não é sobre se privar de toda a alegria. Pelo contrário, a disciplina é a ferramenta que constrói a ponte entre onde estamos agora e onde queremos chegar. É o que nos permite fortalecer o nosso caráter. Cada vez que escolhemos levantar cedo, em vez de carregar no botão de soneca, cada vez que optamos por um treino, em vez do sofá, cada vez que lemos um livro em vez de navegar sem rumo nas redes sociais, estamos a fazer um pequeno depósito na conta da nossa força de vontade. É nesses momentos de desconforto voluntário que o verdadeiro crescimento acontece. Quando enfrentamos uma tarefa difícil, quando persistimos apesar do cansaço, quando falhamos, não há um prazer imediato em nome de um objetivo maior. Estamos a moldar o nosso caráter. Estamos a ensinar a nós mesmos que somos mais fortes do que os nossos impulsos momentâneos. Estamos a construir autoconfiança, resiliência e respeito próprio. O prazer não é o inimigo. Desfrutar das coisas boas da vida é fundamental. O problema surge quando o prazer se torna o nosso único mestre, quando a comodidade se torna a nossa única bússola. Quando isso acontece, tornamo-nos escravos dos nossos próprios desejos, incapazes de lidar com as inevitáveis dificuldades que a vida nos apresenta. Ficamos frágeis, ansiosos e insatisfeitos, porque a felicidade duradoura não se encontra na ausência de desafios, mas sim na capacidade de os superar. Então, como podemos começar a cultivar mais disciplina? Comece pequeno. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha uma pequena área da sua vida onde queira melhorar. Talvez seja acordar 15 minutos mais cedo. Talvez seja fazer uma caminhada de 10 minutos todos os dias. Ou talvez seja dedicar 20 minutos a aprender algo novo. O importante
é ser consistente. Cumpra essa pequena promessa a si mesmo, dia após dia. Com o tempo, essa pequena disciplina vai criar um efeito dominó. A sua autoconfiança vai aumentar e vai sentir-se capaz de assumir desafios maiores. Vai começar a ver o desconforto não como algo a evitar, mas como uma oportunidade de crescimento. Vai descobrir uma força interior que não sabia que tinha. Lembre-se, o caminho fácil raramente leva a um destino que vale a pena. O prazer momentâneo é fugaz, mas o caráter que constrói através da disciplina é uma fortaleza que o protegerá e apoiará para o resto da sua vida. Escolha o desafio. Escolha o crescimento. Escolha fortalecer a sua mente e o seu caráter. Se este vídeo ressoou consigo, deixe um comentário abaixo a partilhar um pequeno desafio que vai assumir esta semana. Vamos nos inspirar uns aos outros. E claro, se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Quinto, reações impulsivas. Vamos falar sobre um tema que afeta todo mundo: as reações impulsivas. Sabe aquele momento em que a emoção toma conta e você acaba falando ou fazendo algo de que se arrepende depois? Pois é, todos nós já passamos por isso, mas a boa notícia é que podemos aprender a controlar esses impulsos e transformar a nossa vida para melhor. Vamos começar com uma verdade universal: quem perde o controle age primeiro. É como um reflexo. Alguém diz algo que nos irrita e, sem pensar, já disparamos uma resposta afiada. Um motorista nos fecha no trânsito e a buzina parece saltar da nossa mão. Essas reações são automáticas, quase instintivas. Elas acontecem porque o nosso cérebro emocional, a amígdala, é muito mais rápido que o nosso cérebro racional, o córtex pré-frontal. Em situações de estresse ou provocação, a emoção sequestra a razão. E quando isso acontece, geralmente perdemos a batalha antes mesmo de ela começar de verdade. Pense comigo, quantas vezes uma resposta impulsiva resolveu de fato um problema? Na maioria das vezes ela só piora a situação, gera mais conflito, magoa pessoas que amamos e nos deixa com um sentimento de frustração e arrependimento. Agir por impulso é entregar o poder da situação para outra pessoa ou para a circunstância. É como se você desse o controle remoto das suas emoções para o mundo exterior. Se alguém aperta o botão da raiva, você explode. Se aperta o botão da tristeza, você desaba. Não parece uma forma muito inteligente de viver, não é mesmo? O verdadeiro poder não está em reagir mais rápido ou mais alto, mas em ter o controle sobre si mesmo. A verdadeira vitória não é sobre o outro, mas sobre os nossos próprios impulsos descontrolados. E é aqui que entra a grande virada de chave: pensar antes de responder. Parece simples, mas é uma das habilidades mais poderosas que podemos desenvolver. Criar uma pequena pausa entre o estímulo e a nossa resposta muda completamente o jogo. Essa pausa pode ser de apenas alguns segundos. 1, 2, 3. Respire fundo. Esse pequeno intervalo de tempo é o suficiente para que o seu cérebro racional entre em ação. Ele permite que você saia do modo automático e comece a analisar a situação. Será que vale a pena entrar nessa briga? Qual é a forma mais construtiva de responder a isso? O que eu realmente quero alcançar com a minha resposta? Essas perguntas só podem surgir quando damos a nós mesmos o tempo para pensar. Imagine uma discussão acalorada. Em vez de rebater imediatamente cada acusação, você faz uma pausa, você respira, você ouve de verdade o que a outra pessoa está dizendo, mesmo que não concorde. Então, com a mente mais clara, você escolhe as suas palavras. Talvez você diga: entendo o seu ponto de vista, mas eu vejo as coisas de uma forma diferente. Ou talvez: acho que estamos ambos exaltados. Que tal conversarmos sobre isso mais tarde, com mais calma? Percebe a diferença? Você não está a fugir do problema. Você o aborda de uma maneira mais inteligente e madura. Você retoma o controle da situação porque, antes de tudo, retomou o controle de si mesmo. Vencer a si mesmo é a maior das vitórias. Quando você domina seus impulsos, você se torna o mestre do seu próprio destino emocional. Você para de ser uma marionete das circunstâncias e começa a ser o autor da sua própria história. Isso não significa que você nunca mais vai sentir raiva, tristeza ou frustração. Essas emoções são humanas e fazem parte da vida. A diferença é que elas não vão mais controlar você. Você as sentirá, as reconhecerá e então decidirá conscientemente como agir. Então, como podemos praticar isso no dia a dia? Comece com pequenas coisas. Quando receber um e-mail irritante, espere 1 hora antes de responder.
Se alguém fizer um comentário provocador nas redes sociais, respire fundo e considere se vale a pena gastar a sua energia com aquilo. Antes de entrar numa discussão, pergunte-se: isso realmente importa? A prática da meditação e do mindfulness também são ferramentas incríveis para treinar o cérebro a ser mais consciente e menos reativo. Lembre-se sempre, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço reside o nosso poder de escolha, e é nessa escolha que se encontram o nosso crescimento e a nossa liberdade. A próxima vez que se sentir provocado, lembre-se desta frase: pense antes de responder e você vence a si mesmo. Essa é a chave para uma vida com mais paz, mais sabedoria e relacionamentos muito mais saudáveis. 6 expectativas irrealistas. Já alguma vez sentiu aquela frustração profunda quando as coisas não saem exatamente como planejou? Aquela sensação de que o universo está a conspirar contra si? Tem uma verdade para partilhar que pode mudar a sua perspectiva. O sofrimento muitas vezes não vem dos acontecimentos em si, mas sim do abismo entre as nossas expectativas e a realidade. Imagine que está a planear as férias perfeitas, pesquisou tudo, imaginou dias de sol radiante, comida incrível, tudo a correr sem falhas. Mas depois chega lá e chove durante 3 dias seguidos. O seu restaurante favorito está fechado e se perde no caminho para a praia. A decepção que sente não é por causa da chuva em si, mas porque a sua expectativa era de sol constante. Se tivesse ido com uma mente mais aberta, talvez descobrisse a beleza de um café acolhedor num dia de chuva, ou a alegria de encontrar um novo caminho inesperado. Esta é a essência do que muitos filósofos, como os estoicos, nos ensinaram há séculos. Eles diziam que grande parte do nosso sofrimento nasce do desejo de que o mundo se molde aos nossos caprichos, em vez de nos adaptarmos à forma como o mundo realmente é. É como tentar encaixar uma peça quadrada num buraco redondo e ficar zangado com o buraco. Não faz muito sentido, não é? O problema das expectativas irrealistas é que elas nos colocam numa batalha constante e perdida contra a realidade. Esperamos que as pessoas ajam sempre como queremos, que a nossa carreira suba sempre em linha reta, que a vida seja sempre justa e fácil. Mas a vida não é assim. As pessoas são complexas, as carreiras têm altos e baixos, e a injustiça, infelizmente, existe. Quando nos agarramos a estes ideais perfeitos, estamos a nos preparar para uma desilusão constante. Pense nisso como um GPS. Se o seu GPS insiste que deveria haver uma estrada onde agora existe um prédio, não vai ficar a discutir com o GPS, certo? Vai olhar para a realidade à sua frente, ver o prédio e recalcular a rota. Ajustar as nossas expectativas é exatamente isso. Recalcular a nossa rota mental. Em vez de desejar que o mundo fosse diferente, podemos perguntar-nos: ok, isto é o que está a acontecer. Como posso lidar com isto da melhor forma possível? Esta mudança de mentalidade é incrivelmente libertadora. Não significa que deva deixar de ter objetivos ou sonhos. Pelo contrário, significa que pode perseguir os seus sonhos com mais resiliência e menos angústia. Significa que quando encontrar um obstáculo, não o verá como um sinal de fracasso ou uma injustiça cósmica, mas simplesmente como parte do caminho, um desvio que precisa de ser navegado. Vamos tentar um exercício prático. Da próxima vez que se sentir frustrado ou desapontado, pare um momento e pergunte a si mesmo: qual era a minha expectativa aqui? Era ela realista? Muitas vezes, vai descobrir que estava a esperar a perfeição de uma situação imperfeita. Em vez de se focar no que deveria ter acontecido, concentre-se no que podemos fazer agora. Se o seu projeto no trabalho não foi recebido com o entusiasmo que esperava, em vez de ficar amuado, peça feedback construtivo. Se um amigo o desapontou, em vez de guardar rancor, tente ter uma conversa honesta sobre os seus sentimentos, aceitando que ele também é humano e falível. A ideia fundamental é esta: é muito mais fácil e eficaz ajustar a sua mente do que tentar ajustar o universo inteiro. O universo vai continuar a ser o que é, com toda a sua imprevisibilidade e caos. A nossa paz interior não depende de controlar o mundo exterior, mas sim de dominar o nosso mundo interior. Aceitar a realidade não é resignação passiva, é poder ativo. É escolher a serenidade em vez da turbulência. Da próxima vez que a vida lhe atirar uma pedra, lembre-se: a sua felicidade não está em forçar o mundo a ser como deseja, mas em encontrar a beleza e a oportunidade no mundo como ele é. Ajuste a sua mente, não o universo, e veja como a sua experiência de vida se transforma. 7. Comparação com outras pessoas. Você já reparou como a gente vive se comparando? A gente abre as redes sociais e lá tá
O amigo que viajou para um lugar incrível. O colega que foi promovido. Aquela pessoa que parece ter a vida perfeita, o corpo perfeito, o relacionamento perfeito. E aí bate aquela sensação ruim, né? Aquela vozinha na cabeça que pergunta: por que eu não sou assim? O que eu estou fazendo de errado? Se você se sente assim, saiba que não está sozinho. A comparação é quase um instinto humano, mas também pode ser uma das armadilhas mais perigosas para a nossa felicidade e para o nosso progresso. É como dirigir um carro, olhando o tempo todo para a pista do lado. O que acontece? Você corre um risco enorme de sair da sua própria pista e bater. A verdade é que cada um de nós tem um caminho único, uma jornada que é só nossa. Pense na sua vida como um mapa exclusivo, com seus próprios desafios, suas próprias paisagens e seus próprios tesouros escondidos. O mapa do seu amigo pode levar a uma montanha alta, enquanto o seu te guia por uma floresta densa. Nenhum dos dois caminhos é melhor ou pior, são apenas diferentes. Quando nos comparamos, estamos sendo injustos com nós mesmos por duas razões principais. Primeiro, porque geralmente comparamos os nossos bastidores com o palco dos outros. A gente vê o resultado final, a foto bonita, a conquista celebrada, mas não vemos as noites sem dormir, as dúvidas, os medos, os fracassos que aquela pessoa enfrentou para chegar lá. Ninguém posta os boletos para pagar ou as discussões que teve, certo? E o segundo ponto é que estamos desvalorizando a nossa própria jornada. Cada passo que você deu, cada obstáculo que superou, cada lição que aprendeu, tudo isso moldou quem você é hoje. E isso é algo de um valor imenso. Ao focar no que o outro tem ou é, você desvia sua energia da sua própria missão. Você para de regar o seu jardim para ficar admirando ou invejando o jardim do vizinho. Mas então como a gente para com esse hábito? O primeiro passo é a consciência. Toda vez que você se pegar se comparando, pare e respire fundo. Reconheça o pensamento e diga a si mesmo: essa é a jornada dele, eu tenho a minha. Transforme a comparação em inspiração. Em vez de sentir inveja, pense: uau, que legal o que essa pessoa conseguiu. O que eu posso aprender com isso para aplicar no meu próprio caminho? Outra dica poderosa é praticar a gratidão. Todos os dias, tire um momento para pensar em 3 coisas pelas quais você é grato na sua vida. Pode ser algo simples, como um café quentinho ou uma conversa com um amigo. Isso treina o seu cérebro a focar no que você tem e não no que lhe falta. E por fim, limite a sua exposição àquilo que te faz mal. Se seguir certas contas nas redes sociais está te deixando para baixo, deixe de seguir. Silencie, proteja a sua paz mental. Use a tecnologia a seu favor, para conectar, aprender e se inspirar, e não para se diminuir. Lembre-se, a única pessoa com quem você deveria se comparar é com quem você era ontem. Você está aprendendo mais? Está sendo mais gentil? Está cuidando melhor de si mesmo? Esse é o único placar que importa. O seu caminho é único, especial e tem um propósito que é só seu. Abrace a sua jornada, celebre cada pequena vitória e continue caminhando na sua própria pista, no seu próprio ritmo. Acredite, o destino final vale a pena. 8º, apego ao passado. Você já se pegou revivendo uma conversa antiga na sua cabeça, pensando no que poderia ter dito ou feito de diferente? Ou talvez remoendo um erro do passado, desejando poder voltar no tempo e consertar tudo? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Todos nós, em algum momento, ficamos presos a fantasmas de ontem. Mas e se eu te dissesse que existe uma filosofia milenar que oferece uma chave para se libertar dessas correntes? Hoje, vamos explorar como o estoicismo nos ensina a lidar com o passado. Os estoicos, filósofos como Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, eram mestres em focar no que realmente importa. Para eles, o passado tem um propósito claro e limitado: ser uma fonte de aprendizado. Imagine o passado como um livro de lições que você já leu. Você pode consultar suas páginas para extrair sabedoria, entender onde errou e o que acertou, mas não faz sentido ficar relendo o mesmo capítulo para sempre, esperando que o final mude. A história já foi escrita. O grande erro que cometemos é tratar o passado como se ele ainda estivesse acontecendo. Ficamos remoendo a dor de um término, a vergonha de uma falha ou a nostalgia de um momento feliz que não volta mais. Fazendo isso, estamos, na prática, desperdiçando a única coisa que realmente possuímos: o momento presente. É como tentar dirigir um carro olhando apenas pelo espelho retrovisor. Você não vê a estrada à sua frente e, inevitavelmente, vai acabar batendo. Sêneca dizia algo poderoso: não é que temos pouco tempo,
é que desperdiçamos muito. E grande parte desse desperdício acontece quando nossa mente está viajando para o que já foi. O estoicismo nos convida a fazer uma pergunta simples: eu posso mudar o que aconteceu? A resposta é sempre não. Então, por que gastar nossa energia mental, nosso recurso mais precioso, com algo que está completamente fora do nosso controle? Isso não significa ignorar o passado ou fingir que ele não existiu. Pelo contrário, o estoico honra o passado ao extrair dele a sabedoria necessária para agir melhor hoje. Se você cometeu um erro em um relacionamento, a lição não é se culpar eternamente, mas entender como ser um parceiro melhor no futuro. Se você perdeu uma oportunidade de emprego, o aprendizado é sobre como se preparar melhor para a próxima. O passado se torna um professor, não um carrasco. A verdadeira liberdade, segundo os estoicos, vem de aceitar a realidade como ela é. E a realidade é que o passado é imutável. Lutar contra isso é uma batalha perdida, uma fonte garantida de sofrimento. A paz interior começa quando você diz para si mesmo: ok, aquilo aconteceu. Foi doloroso, foi difícil ou talvez até maravilhoso. Eu aprendi com isso. E agora? O que eu vou fazer agora? Neste exato momento. Essa mudança de foco do "e-se" para o "e" agora é transformadora. O "e se" nos prende à fantasia e ao arrependimento. O "e agora" nos coloca no assento do motorista da nossa vida, com as mãos no volante. O presente é o único lugar onde a ação é possível. É aqui que você pode construir, criar, amar, perdoar e se tornar uma versão melhor de si mesmo. Cada segundo que você passa lamentando o passado é um segundo roubado do seu potencial presente. Então, como colocar isso em prática? Comece com pequenos passos. Quando perceber que sua mente está vagando para um evento passado, reconheça isso sem julgamento. Apenas observe o pensamento. Depois, gentilmente, traga sua atenção de volta para o agora. Sinta a sua respiração. Observe o ambiente ao seu redor. Pergunte-se: o que eu posso fazer de útil neste exato momento? Pode ser algo simples como terminar uma tarefa, conversar com alguém ou apenas respirar fundo. O passado foi. O futuro ainda não é. O agora é tudo o que temos. O estoico não vive no passado. Ele aprende com ele. Ele não se preocupa excessivamente com o futuro. Ele se prepara para ele no presente. A vida acontece aqui e agora. Não deixe que as sombras de ontem escureçam a luz do seu dia de hoje. Abrace o presente, pois é nele que sua verdadeira força e sua única chance de ação residem. Espero que essa reflexão estoica te ajude a encontrar mais paz e foco. 9. Medo de mudanças. Você já sentiu aquele frio na barriga só de pensar em mudar alguma coisa na sua vida? Pode ser mudar de emprego, de cidade, ou até mesmo mudar um hábito antigo. Esse medo é super comum e hoje a gente vai conversar sobre por que ele acontece e como podemos lidar com ele de uma forma mais leve. A verdade é que a mudança é uma das poucas certezas que a gente tem na vida. Pense na natureza. As estações mudam, as árvores perdem as folhas e depois florescem de novo. A vida é um fluxo constante e resistir a essa correnteza é como tentar remar contra a maré. É cansativo e, no final das contas, inútil. Muitas vezes, o medo da mudança vem do medo do desconhecido. A nossa mente adora o que é familiar, o que é previsível. É a nossa zona de conforto. Mesmo que essa zona não seja tão confortável assim, pelo menos a gente já sabe o que esperar dela, certo? O problema é que ficar parado nesse lugar seguro impede a gente de crescer, de aprender coisas novas, de viver novas experiências. É como ler sempre o mesmo capítulo de um livro incrível, com medo de virar a página e descobrir o que vem depois. A história completa, cheia de reviravoltas e aventuras, tá bem ali, esperando para ser lida. Então, como a gente começa a virar essa página? O primeiro passo é aceitar que a mudança faz parte do processo. Em vez de lutar contra ela, que tal tentar dançar conforme a música? A serenidade para se adaptar não significa não sentir medo, mas sim agir apesar dele. Comece com pequenos passos. Se você quer mudar de carreira, por que não faz um curso online na área que te interessa? Se quer ser mais saudável, que tal começar incluindo uma caminhada de 15 minutos no seu dia? Pequenas vitórias constroem a confiança que a gente precisa para dar passos maiores. Outra coisa importante é focar no que você pode ganhar com a mudança e não apenas no que pode perder. Em vez de pensar: e se eu não gostar do novo emprego? Pense: e se esse for o trabalho dos meus sonhos? Mudar a nossa perspectiva faz toda a diferença. Crie uma imagem mental positiva do seu futuro. Imagine-se feliz,
realizado, aproveitando os benefícios dessa nova fase. Isso ajuda a treinar o seu cérebro a associar a mudança com algo bom e não com perigo. Lembre-se que cada desafio que a gente supera nos torna mais fortes e mais resilientes. E por fim, seja gentil com você mesmo durante esse processo. Vão ter dias difíceis, dias em que a vontade de voltar para o casulo vai ser enorme. E tudo bem. Respire fundo, lembre-se dos seus motivos e dê um passo de cada vez. A vida não é uma linha reta, é cheia de curvas, subidas e descidas. E são exatamente essas curvas que tornam a jornada interessante. Resistir à mudança é resistir à própria vida. Então, abrace o novo e se adapte com serenidade e descubra a pessoa incrível que você pode se tornar do outro lado do medo. A aventura está apenas começando. 10º, raiva não gerenciada. Alguma vez você já se sentiu tão consumido pela raiva que por um instante tudo ficou vermelho e você perdeu completamente o controle? Se sim, saiba que você não está sozinho. A raiva é uma emoção humana, natural e por vezes até necessária, mas quando ela assume o comando, os resultados podem ser devastadores. Hoje, vamos conversar sobre esse gigante adormecido dentro de nós e descobrir por que a calma não é fraqueza, mas sim o seu maior superpoder. Imagine a raiva como uma tempestade. Ela chega com ventos fortes, trovões e relâmpagos, em pleno caos. É impossível ver com clareza. Você diz coisas que não queria, toma decisões precipitadas e acaba magoando as pessoas que mais ama. Quando a tempestade passa, o que resta? Muitas vezes um rastro de destruição, relacionamentos abalados, oportunidades perdidas e um profundo sentimento de arrependimento. A raiva cega, rouba a nossa razão e nos desconecta da nossa melhor versão. Ela nos faz acreditar que estamos no controle, quando na verdade somos seus prisioneiros. Agora, pense na calma. O que vem à sua mente? Talvez uma pessoa passiva, que aceita tudo sem reclamar. É aí que muitos se enganam. Calma não é ausência de sentimento, é a habilidade de navegar a tempestade, sem deixar o barco virar. É ter a clareza para olhar para a situação, entender a sua emoção e escolher a melhor resposta, em vez de apenas reagir no calor do momento. Uma pessoa calma não é fraca, ela é incrivelmente forte. Ela tem o domínio sobre si mesma, o que é a forma mais pura e absoluta de poder. Pense nos líderes que você admira, nos mentores que te inspiram. Eles gritam e perdem a cabeça em momentos de crise. Muito difícil isso ocorrer. Eles mantêm a serenidade, analisam os fatos e guiam os outros com sabedoria. Esse é o poder da calma. É a força que constrói pontes em vez de muros, que resolve conflitos em vez de criá-los e que fortalece laços em vez de rompê-los. Quando você escolhe a calma, você não está suprimindo a sua raiva, está a transformando em algo construtivo. Então, como podemos cultivar essa calma? O primeiro passo é o autoconhecimento. Comece a observar o que te tira do sério. São situações específicas, palavras de certas pessoas. Quando você entende seus gatilhos, pode se preparar para eles. A respiração é sua maior aliada. Quando sentir a raiva subindo, pare por um instante. Respire fundo. Conte até 10. Esse simples ato cria um espaço precioso entre o estímulo e a sua reação. É nesse espaço que reside a sua liberdade de escolha. Outra técnica poderosa é mudar sua perspectiva. Pergunte a si mesmo: daqui a 5 anos, isso ainda vai importar? Na maioria das vezes a resposta é não. Isso ajuda a diminuir a importância do problema imediato e a acalmar os ânimos. Lembre-se, gerenciar a raiva não é uma batalha para ser vencida da noite para o dia. É uma prática diária. Um músculo que você fortalece a cada escolha consciente. Cada vez que você opta pela calma, em vez do caos, você está reescrevendo sua história e se tornando o verdadeiro mestre das suas emoções. A raiva destrói, a calma constrói. A escolha entre ser vítima da tempestade ou o capitão do seu próprio navio é sempre sua. Escolha o poder, escolha a clareza, escolha a paz, escolha a calma. Espero que essa reflexão tenha sido útil para você. 11º. Desejo de controle total. Você já sentiu aquela angústia de querer que tudo saia exatamente como você planejou? Aquela vontade de controlar cada detalhe, cada pessoa, cada resultado? Se sim, saiba que você não está sozinho. Mas eu preciso te dizer uma coisa que pode mudar sua vida. O desejo de controle total é uma receita infalível para o sofrimento. Pense comigo, em todo o universo,
Quais são as únicas coisas que você realmente pode controlar? A resposta é mais simples do que parece. Você controla suas próprias ações e seus próprios julgamentos. É isso. Parece pouco, não é? Mas na verdade, é onde reside todo o seu poder. Vamos analisar isso mais a fundo. Você não controla o trânsito, o clima, a economia e, principalmente, você não controla o que as outras pessoas pensam, sentem ou fazem. Tentar fazer isso é como tentar segurar a água com as mãos. Você pode até tentar, mas ela vai escorrer por entre seus dedos. E no final, você só vai ficar frustrado e exausto. Essa luta constante para dominar o incontrolável gera uma ansiedade tremenda. Ficamos obcecados com o e se? E se ele não me responder? E se a reunião não for boa? E se chover no dia da festa? Cada e se é um pequeno peso que adicionamos em nossas costas, até que o fardo se torna insuportável. Essa necessidade de controle muitas vezes vem do medo. Medo do desconhecido, medo do fracasso, medo de não ser bom o suficiente. Então, criamos a ilusão de que, se pudermos manipular todas as variáveis, estaremos seguros. Mas a vida não funciona assim. A vida é, por natureza, imprevisível e caótica. Tentar domá-la é uma batalha perdida. Então, qual é a solução? A solução é uma mudança de foco radical. Em vez de desperdiçar sua preciosa energia tentando controlar o mundo lá fora, direcione essa energia para dentro. Concentre-se nas suas ações. Você não pode garantir que vai conseguir a promoção, mas pode garantir que vai dar o seu melhor todos os dias, que vai se preparar para as reuniões, que vai ser um profissional dedicado e proativo. O resultado final não está nas suas mãos, mas o esforço e a dedicação estão. O mesmo vale para os relacionamentos. Você não pode obrigar alguém a gostar de você ou a agir da maneira que você quer, mas pode escolher ser uma pessoa gentil, honesta e presente. Pode escolher comunicar seus sentimentos de forma clara e respeitosa. Como a outra pessoa vai reagir, é uma escolha dela. A sua parte é agir com integridade. E o mais importante, você controla seus julgamentos. A mesma situação pode ser vista como uma catástrofe ou como uma oportunidade de aprendizado. O engarrafamento pode ser uma fonte de raiva ou uma chance de ouvir um podcast interessante. Uma crítica pode ser um ataque pessoal ou um feedback valioso para o seu crescimento. A forma como você interpreta os eventos da sua vida é uma escolha sua. É aqui que você encontra a verdadeira liberdade. Quando você para de lutar contra a maré e começa a focar em como você navega, algo mágico acontece. A ansiedade diminui. Você se torna mais resiliente, mais adaptável. Você encontra uma paz que não depende das circunstâncias externas, porque sua paz vem de dentro, do conhecimento de que você está fazendo o seu melhor com aquilo que pode controlar. Isso não significa ser passivo ou não ter objetivos. Pelo contrário, significa ser mais estratégico. Significa colocar sua energia onde ela realmente faz a diferença, nas suas escolhas, nas suas atitudes, na sua mentalidade. O resto, você aprende a aceitar, a se adaptar e por vezes a simplesmente deixar ir. Então, eu te convido a fazer este exercício. Na próxima vez que você se sentir ansioso ou frustrado, porque algo não está saindo como planejado, pare e pergunte a si mesmo: o que, nesta situação, eu posso de fato controlar? A resposta quase sempre será suas ações e sua reação. Foque nisso. Respire fundo e solte o resto. Você vai perceber que, ao abrir mão do desejo de controle total, você ganha o controle da sua própria paz interior. 12º. A falta de autodisciplina. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem conseguir tudo o que querem, enquanto outras ficam presas, sonhando com uma vida melhor que nunca chega? A resposta, muitas vezes, está em uma única palavra: disciplina. Sem ela, nenhuma virtude se sustenta. Com ela, até o impossível parece possível. Pense comigo. De que adianta ter talento se não há a disciplina para praticar e aprimorar esse talento? De que serve ter grandes ideias se falta a disciplina para executá-las, para transformar o pensamento em ação? A motivação é como uma faísca. Ela te dá o impulso inicial, mas a disciplina é o combustível que mantém o fogo aceso dia após dia, mesmo quando a chama da inspiração inicial já diminuiu. A falta de autodisciplina é a raiz de muitos dos nossos arrependimentos. É aquela dieta que começamos na segunda e abandonamos na terça. É o curso que compramos e nunca terminamos. É a promessa de acordar mais cedo que morre assim que o despertador toca. Cada pequena falha, cada promessa quebrada a nós mesmos, vai minando nossa autoconfiança. Começamos a acreditar que não somos capazes,
que não temos o que é preciso. Mas a verdade é que a disciplina não é um dom com o qual nascemos. É uma habilidade, um músculo que pode e deve ser treinado. E como se treina esse músculo? Comece pequeno. Não tente mudar sua vida inteira da noite para o dia. Se você quer ler mais, não se comprometa a ler um livro por semana. Comece com uma página por dia. Se quer se exercitar, comece com uma caminhada de 10 minutos. O segredo é a consistência. Cada pequena vitória constrói um impulso. Cada vez que você cumpre o que prometeu a si mesmo, está enviando uma mensagem poderosa para o seu cérebro. Eu sou alguém que faz o que diz que vai fazer. A disciplina não é sobre punição ou sobre viver uma vida rígida e sem alegria. Pelo contrário, é sobre liberdade. É a liberdade de não ser escravo dos seus impulsos momentâneos. É a liberdade de escolher quem você quer ser e então construir essa pessoa, pedra por pedra. Quando você tem disciplina, você para de esperar que as coisas aconteçam e começa a fazer as coisas acontecerem. Você assume o controle do seu destino. Pense nos seus maiores heróis, nas pessoas que você mais admira, atletas, artistas, cientistas, empreendedores. O que todos eles têm em comum? Uma dedicação implacável ao seu ofício. Horas e horas de prática, de estudo, de sacrifício, longe dos holofotes. Isso é disciplina em ação. É o que separa o amador do profissional, o sonhador do realizador. Mas não se engane, a jornada da disciplina tem seus desafios. Haverá dias em que você não vai querer fazer. Haverá dias em que a preguiça e a procrastinação vão gritar mais alto. Nesses momentos, lembre-se do seu porquê. Por que você começou? Qual é a visão maior que te move? A disciplina alimentada por um propósito forte é quase inabalável. Então hoje, eu te desafio. Escolha uma pequena área da sua vida onde você quer ser mais disciplinado. Apenas uma. Comprometa-se com uma ação minúscula e consistente. Faça isso amanhã e depois de amanhã. Observe como essa pequena mudança começa a se espalhar para outras áreas da sua vida. A disciplina gera mais disciplina. O sucesso gera mais sucesso. Lembre-se sempre, sem disciplina, nenhuma virtude se sustenta. Seus sonhos, seus talentos, seu potencial, tudo depende da sua capacidade de se apresentar todos os dias e fazer o trabalho. Com disciplina, você descobrirá que o impossível é apenas uma questão de tempo e esforço. Você é mais forte do que imagina. Comece hoje a construir a vida que você realmente merece. Obrigado por assistir. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Se inscreva no canal. Não por impulso, mas por propósito. Cada reflexão é um lembrete. Nós não controlamos o mundo, mas podemos controlar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia.